Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Qual é o bom desejo do seu coração neste momento? Pois é, o que eu desejo também é que o Deus Todo-Poderoso faça cumprir esse positivo desejo da sua alma. Nós precisamos ser a cada dia agraciados pelas bênçãos do Todo-Poderoso. E é justamente o que Deus quer fazer por cada um de nós. A Escritura nos garante que Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. O Senhor não para em suas atividades inumeráveis para nos proporcionar o melhor, aquilo que nós sonhamos para nós, para os nossos familiares. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade abençoada mediante este canal, para que possamos semear a boa palavra do Evangelho nos corações. Mais de 30 anos que nós nos convertemos para o reino de Cristo e o nosso esforço é efetivamente para, por todos os meios, transmitir o Evangelho da libertação. Amamos saber que alguém foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Olha, nós estamos fazendo os nossos comentários e também falando do momento em que nós estamos atravessando nestes últimos dias. E eu fico aqui pensando que Deus está tratando com a sua igreja. O Senhor, Ele que nos ama, que exerce plenamente a sua misericórdia sobre a vida dos escolhidos de Cristo, o Senhor Deus que quer o melhor para a sua igreja, Ele entra em atividade para preparar a sua igreja para o que há de acontecer de mais importante. Esse tratamento de Deus para com a sua igreja é perceptível. Olha, muita coisa estava acontecendo envolvendo a igreja de Cristo que não agradava a Deus. Não é de agora. Faz tempo. Eu tenho alguns amigos e irmãos, companheiros, com quem nós conversamos, e faz tempo que eu venho falando a respeito de alguns comportamentos da comunidade cristã, das lideranças cristãs, que não estava de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras.
Repito, Deus está tratando com a sua igreja, porque Deus quer o melhor para o seu povo aqui na terra. Dentre tantas nações do mundo, durante o período da velha aliança, ou aliança mosaica, Deus tratava diretamente com o seu povo Israel. Quando precisava, Deus corrigia. Não mudou no tempo de hoje. Cristo quer edificar a sua igreja. E esse trabalho de Cristo com a sua igreja é mediante a sua palavra. De forma que muita coisa estava acontecendo que precisava de correção, de disciplina, de ensinamento, de instrução para o bem da igreja. Observe que tudo mudou. Houve um reset na profanação que estava acontecendo no meio da comunidade cristã. Muita infiltração de doutrinas de homens, onde as lideranças estavam agindo conforme o seu querer, estabelecendo-se, em termos de denominações, o reino dos homens e tirando o reino de Deus do coração e da vida de muitas pessoas. De maneiras que é perceptível que Deus esteja tratando com a sua igreja, com as lideranças cristãs, para duas coisas. São várias, mas eu destaco aqui duas coisas. A primeira, para o arrebatamento da igreja. Se Cristo vai voltar por esses dias, e é o que nós esperamos, e é o que nós mais temos pregado. Então, é a preparação para o arrebatamento. Se Cristo não vai voltar por esses dias, é a preparação da igreja para um novo momento. Eu falo de Brasil, eu não conheço outros países, outras nações, outros continentes. O que é que acontece com a igreja? Eu falo do Brasil. Então, pode ser que Deus esteja dando mais uma oportunidade à igreja brasileira, às lideranças cristãs, para que seja estabelecido o reino de Deus, Deus comandando e não os seres humanos. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, falou um assunto importante sobre os escribas e fariseus, lideranças do povo, que eram mandamentos e mais mandamentos, com o objetivo de dominar as pessoas. Quem domina um cristão verdadeiro, um servo de Cristo, é o Espírito Santo. E não é nem um domínio impositivo, não. É ensinando, é orientando. Não é manipulando como vinham fazendo as lideranças, muitas lideranças, manipulando o povo de Deus para se estabelecer a vontade humana e não o querer e o domínio e o reino do nosso Deus. Então esse tratamento é perceptível para com a igreja de Cristo. Deus também está preparando o mundo. Isso mesmo. Preparando o mundo para o que há de vir. Nós temos falado aqui nos nossos comentários, porque o assunto é esse, do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 12,
e que Deus está preparando o mundo para um novo momento, para uma nova era, para uma nova história. Eu defendo, prego e digo que a primeira vinda de Cristo mudou tudo. A história fala de antes de Cristo e depois de Cristo. Não vai ser diferente nesta próxima etapa da vinda de Cristo, que é a primeira etapa da sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja. Vai mudar a história da humanidade. Então Deus está tratando com o mundo, preparando o mundo para esse novo momento. É tanto que ele está permitindo a operação da injustiça, conforme nós comentamos, referente ao versículo de número 7 desse texto que nós estamos aqui trazendo a devida explicação. E esse tratamento de Deus para com a igreja, esse tratamento de Deus para com o mundo, é nos avisando que algo de mais importante está para acontecer justamente por esses dias. O mundo caminha em direção, a igreja não, mas o mundo caminha em direção ao cumprimento das profecias escatológicas, principalmente a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Período da grande tribulação, período do governo do anticristo. E a Bíblia nos diz, quando nós conhecemos os assuntos relacionados aos tempos futuros, que ninguém espere um mundo melhor daqui para frente. Não adianta. Eu me lembro de um pastor antigo, João Ferreira, que é o pai, ele já partiu há muito tempo, está com o Senhor, o pai da cantora Eunice Ferreira, do nosso irmão e amigo pastor João Marcos, gente muito boa com quem nós convivemos, fizemos programa juntos. Então ele dizia, há muitos anos atrás, eu era amigo dele, a gente conversava, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia, olha, quando a igreja está bem, ela não lembra da volta de Cristo. Quando a igreja está em crise, os servos de Deus, os servos de Cristo, clamam, buscam, esperam a volta do Senhor Jesus. Não é diferente agora. Se estivesse, e vinha tudo bem, vinha muito bem as coisas, muito oba-oba, muito movimento. Os cultos em muitos lugares eram shows. Não havia muita diferença de um show do mundo para muitos cultos, principalmente eventos que vinham acontecendo em todo o nosso país, com a infiltração ou a imitação das coisas do mundo pelas coisas realizadas nas igrejas, muita profanação. Quem é servo de Deus de verdade sabe do que eu estou falando e precisava melhorar isso aí. Então eu me lembro desse pastor que ele dizia isso. E eu pergunto, porventura não é assim que acontece? É assim. Mas vamos para o nosso comentário de hoje. O versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará
pelo esplendor da sua vinda. Olha, irmãos, eu digo mais uma vez, eu respeito muito quem pensa o contrário, quem pensa que o governo do anticristo ele vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Eu respeito também quem imagina que a grande tribulação vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Eu respeito. Mas o texto está sendo muito claro, gente. Olha o que diz o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então se manifestará ou revelará, será revelado o iníquo, o anticristo. Será que existe dúvida nisso aqui? Eu conversava um tempo atrás sobre esse assunto, mas um amigo, irmão, e eu dizia o seguinte, olha, tem 3 situações em que pode-se pensar que a grande tribulação, o governo do anticristo, aconteça antes da vinda de Cristo. E eu dizia para esse amigo, primeiro, quando se prega a heresia, distorcendo a palavra de Deus, primeiro. Segundo, quando a pessoa não está preparada para o arrebatamento, então ele quer que Jesus venha depois. E terceiro, são aqueles que têm uma vida muito boa aqui na terra, tem posses econômicas, não passa dificuldades. Então, o paraíso para ele é aqui, não precisa nem Jesus voltar. Então, não está esperando a volta de Cristo. Mas esse texto só se manipular, só de se distorcer. Vou ler de novo. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui junto com a igreja. Quando a igreja for retirada, o Espírito Santo vai juntamente com a igreja. Está claro. Aí depois, o que vai acontecer? Versículo 8. Então será revelado o iníquo. É claro que quando acontecer o arrebatamento da igreja, o iníquo, o anticristo, já terá nascido sobre a terra. Se Jesus vier por esses dias, o iníquo já está aí. Por isso que o texto anterior fala sobre a operação da injustiça, da iniquidade, a operação do erro. Eu digo sempre que hoje quem tem valor é quem não presta, quem não vale um cibazó, como nós afirmamos aqui no sertão. Os errados é quem tem valor. Os corruptos na política é quem tem valor. E uma nação, grande parte da nação, valoriza um dos políticos, uma das lideranças da esquerda canhota maldita aqui no país, que se você fizer uma pesquisa no Google, quem é o maior corrupto do mundo ou do Brasil, vai aparecer. E muita gente com uma doença chamada amnésia, esquece de tudo o que o cidadão, se é que se pode chamar de cidadão, fez de corrupção e aparelhou todo o sistema governamental do nosso país para o desvio de verbas públicas para se manter no poder. Então, essa operação da injustiça, do erro, está aí, está em operação, está em evidência. Mas o inimigo de Deus, o anticristo, ele também já está. Se Jesus for voltar por esses dias, já está aí. O que vai acontecer? Depois do arrebatamento, é que vai ser revelado. Apenas isso, vai ser revelado. Já está na terra, se Jesus for voltar por esses dias. Já nasceu. Quem sabe já está ocupando aí cargos importantes na administração pública, porque será um político.
não será um religioso, não será um líder religioso. As pessoas têm que entender isso. O anticristo não vai ser um líder religioso. Não. O anticristo será um político, será um governante. Agora, do seu lado, vai se levantar o que? Um falso profeta. Um precursor do anticristo. Que já tem muitos aí sendo precursores do anticristo. Defendendo o anticristo. O sistema está todo montado. Então vai ser simplesmente revelado depois que o Espírito Santo e a igreja sair da terra. Então vai ser revelado, já está aí, já está em operação. As principais potências políticas e econômicas estão se aglomerando, estão formando blocos, grupos, alianças. Você vai ler lá, Apocalipse capítulo 13, você vai perceber que há essa convergência de alianças entre as principais potências econômicas e políticas do mundo para eleger como governante mundial o anticristo. Então será revelado. Agora não adianta já muitos pregadores, pastores, líderes deram nomes. Fulano é o anticristo. Está errado. Ninguém, humanamente falando, sabe. Deus sabe, Cristo sabe, o Espírito Santo sabe. Mas os seres humanos erram quando dão nomes. Só será revelado depois do arrebatamento da igreja. E esse indivíduo, esse iníquo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, ele não vai sair dizendo que é o anticristo, não. Os seus aliados não vai sair dizendo que tal indivíduo é o anticristo, não. Não é assim que funcionam as coisas. Vai ser revelado através das suas ações. Inclusive, no começo do seu governo, aparentemente haverá paz mundial. É a paz aparente. Por quê? Porque tudo está convergindo para o cumprimento da palavra de Deus, estas revelações, e que diz que todas as forças estarão em operação para dar apoio justamente ao homem do pecado, aquele que há de implantar um sistema de iniquidade em todo o mundo. E a prática da iniquidade, por isso que é chamado homem o iníquo, voltado para a iniquidade, é a institucionalização do pecado. Então, tudo o que é contra a palavra de Deus vai ser implantado nesse país, nesse mundo, porque é um homem iníquo, voltado para a iniquidade. Então, de maneira camuflada, aos poucos, como se fatia uma mortandela, aos poucos vai sendo implantado um sistema de governo, um sistema religioso, um sistema educacional através da educação. E nós tivemos exemplos práticos nestes últimos anos em nosso país, em que o sistema de educação foi utilizado e aparelhado para a implantação da iniquidade, do erro, para a manipulação das crianças, jovens, adolescentes nas escolas, a aceitar o erro como certo, a mentira como sendo verdade, as trevas como sendo a luz, o doce, o amargo como sendo doce, como está na Escritura. Então houve todo um aparelhamento, isso é a preparação. Por quê? Porque o anticristo
se Jesus voltar por esses dias, já está aí, já está se preparando. Você acha que a maioria dos líderes nacionais, mundiais, eles estão a serviço de Deus ou do diabo? Eu te pergunto, meu irmão, cidadão de bem que está assistindo esse vídeo, você acha que os principais governantes estão a serviço de Deus ou do diabo? É claro que está a serviço do diabo. Só existe uma coisa aqui que preserva esse mundo para que não seja um caos total, para que não seja as mais densas trevas, que é a presença do Espírito Santo e da igreja. É isso que detém. O que detém a manifestação, a revelação do anticristo é justamente a presença da igreja aqui na terra e do Espírito Santo. Quando a igreja e o Espírito Santo sair do planeta Terra, acabou. Quem é que vai governar? Imagine aí. Quem é que vai governar o mundo? Satanás, através do seu instrumento. Porque o anticristo vai ser a encarnação. O diabo vai se encarnar no anticristo. Isso é o que diz a revelação bíblica. Então você imagine um mundo governado pelo Satanás, pelo diabo. Tudo permissão de Deus. Isso não diminui em nada o poder de Deus, o governo de Deus. Em nada. Não diminui em nada. É porque já está determinado, é permissão de Deus. Vai acontecer justamente isso. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor, agora veja a outra etapa, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, pela palavra. Nós que conhecemos o livro do Apocalipse, sabemos que Cristo glorificado é apresentado como aquele que tem a aguda espadas de 2 gumes ou de 2 fios na sua boca. É uma figura de linguagem que fala sobre o juízo de Cristo. Depois do arrebatamento, Jesus será apresentado para todos como o leão da tribo de Judá, o juiz. Até o arrebatamento é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois do arrebatamento, é juiz dos vivos e dos mortos. E essa figura de linguagem fala sobre o cumprimento das suas profecias. O sopro da sua boca é a sua palavra que vai ter o seu fiel cumprimento. Tudo que está escrito com relação à guerra do reino de Deus contra o império das trevas, contra o governo maligno do anticristo, contra esses governantes malditos, instrumentos de Satanás. Nós temos visto nesses últimos dias, durante esse período da pandemia, em que governadores, prefeitos, comunistas estão contra o povo, contra a sociedade, contra o cidadão de bem, por meio de seus decretos, fechando empresas, comércio, que vai quebrar a economia e que o pai de família, o trabalhador, vai perder o seu emprego, perder a sua renda. E aí vem a fome. E se já está morrendo muita gente por conta da pandemia, por conta do vírus chinês, imagine a fome, quando a fome abater, porque a fome, ela gera o enfraquecimento do corpo humano, e aí as doenças, as enfermidades tomam conta e vai matar muito mais gente. Então, o que nós percebemos é isso. Agora, o juiz dos vivos e dos mortos, Cristo Jesus, Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, mediante o seu julgamento, vai desfazer o governo do anticristo. E diz aqui, olha, a última frase do versículo 8.
e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Não é a vinda para arrebatar a igreja, é a vinda para julgar esse mundo, é a vinda para aniquilar o anticristo, para julgar as nações, para julgar os governantes, as lideranças mundiais que se deixam dominar completamente pelo império das trevas, do engano, da mentira, que são pessoas possessas pelos demônios. Essas autoridades que estão, na sua grande maioria, ocupando cargos principais nas cidades, nos estados e em muitas nações, instrumentos do diabo, do Satanás, e não de Deus, quando deveriam estar a serviço do reino de Deus, implantando, não como regime político, mas implantando a teocracia, o reino de Deus, contribuindo para a teocracia, o reino de Deus sobre a vida das pessoas, estimulando a vida de fé do cidadão, da população, da sociedade, de cada país, de cada estado, de cada município. Essas autoridades deveriam estar a serviço de Deus, mas não estão a serviço do diabo com seus demônios. De forma que essa vinda de Cristo é a segunda etapa da sua vinda, para, repito, guerrear contra o mal, contra as trevas, contra o anticristo, contra as lideranças políticas e sociais que estão a serviço do reino do mal. E Cristo vai vencer e estabelecer o seu reino aqui na terra 1000 anos. E depois teremos o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Solicitar a você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe as nossas matérias nos seus grupos do WhatsApp, nas suas mídias sociais. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Dessa forma, nós agradecemos a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.